Pai bendito, eu quero te agradecer por essa noite, quero te bendizer pela tua presença nesse lugar, e agora que teu Espírito possa ministrar a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco de uma forma única, poderosa, para que nossa vida, Senhor, sofra nessa noite transformação pelo Senhor e sejamos, ó Deus, moldados ao caráter do Senhor Jesus. Te agradecemos e te bendizemos por esse momento em que a tua santa palavra será lida e estaremos refletindo agora as verdades do teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Esse vai ser o texto-chave. O capítulo 5, versículo 23. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, e diante dos seus conselhos, diante da sua orientação apostólica, ele encerra essa epístola dizendo aos irmãos, no versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o Espírito, vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Repita comigo, diga assim: que o mesmo Deus de paz me santifique em tudo. Meu espírito, alma e corpo. Irmãos, vamos falar um pouco sobre isso? Eu queria refletir com você sobre essa verdade do ser humano. O espírito, a alma e o corpo. O apóstolo Paulo não falou isso simplesmente por falar. Ele falou isso porque há um princípio. Deus criou o homem com esses três, vamos dizer, essas três partes, né? Que formam a nossa essência. E nós precisamos entender como isso se processa. Muito do que passamos é pelo fato de não entendermos como nós somos. Não entendermos o que é o homem e como é um homem íntegro, total, pleno. E eu queria conversar com você sobre isso. O que o pecado fez com o homem, como isso afetou o homem, como isso mudou o sistema de pensamento e de vontade humana, ou seja, a alma do homem, e qual é o papel de Cristo na redenção. A gente fala que Jesus veio redimir o homem, mas não é apenas tirar o pecado de você. Porque às vezes a gente pensa que Jesus veio apenas tirar o pecado. Não, Jesus não veio tirar apenas o pecado. Ele veio fazer mais do que isso. Ele veio mudar a nossa natureza. Entende? Então nós precisamos entender aqui como que funciona o homem. Eu coloquei o tema como integridade humana, né? O propósito de Deus. Há uma série de estudos que eu tenho feito sobre isso, e eu transformei esse tema, o subtema que é a integridade humana, em um slide para que a gente possa entender. Então vamos falar um pouco sobre a integridade humana? Pode passar. Bem, o apóstolo Paulo então diz que é a nossa santificação, né? Que o Senhor nos santifique. O propósito de Deus com a integridade humana é que nós sejamos o quê? Santos. Diga para o seu irmão: Deus quer que você seja santo. Mas Deus quer que você seja santo em quê? No espírito, na alma e no corpo. Irmãos, isso é importante. Deus quer que não apenas você, mas que todo homem seja achado diante dele santo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Então, eu peguei aqui o termo, na verdade, vamos falar do espírito. O que é o espírito do homem?
Como funciona esse espírito do homem? A palavra usada em Gênesis, logo a primeira vez que o espírito humano é falado, né, citado na Bíblia, a palavra é Neshama. Neshama significa fôlego, respiração, rajada de vento, sopro, inspiração. Porque a Bíblia diz que Deus soprou. Esse sopro é esse termo no hebraico, Neshama. E o homem passa a ser Nefesh, alma. Olha que coisa interessante. A gente vai pensar isso aqui juntos, mas primeiro vamos entender o conceito. O conceito aqui é que Deus então dá ao homem um espírito. Entende? Nós recebemos o espírito. Você não é um corpo apenas. Você tem um corpo, o corpo faz parte de você. Mas você é espírito fundamentalmente. Não adianta você ter o corpo apenas. Pergunto a você, se a medicina evoluir a ponto de reconstruir a carne, ossos, veias, nervos, conseguir colocar cabelo, unhas, pele, você acha que aquela pessoa vem à vida? Porque o corpo foi feito, todos os órgãos internos estão funcionando. Mas aí eles colocam o coração para bater, pronto, a ciência conseguiu fazer aquele corpo funcionar novamente. Você acha que o corpo funcionando, a vida vem? Alguém morre na UTI, os médicos vão lá e fazem o coração funcionar, bater. Fica lá botando a máquina para funcionar, para ficar batendo. O sangue está batendo, e está correndo pelo corpo. Você acha que isso faz com que a vida venha? Não. Tanto é que eles tentam, e aí não tem jeito. Porque alguma coisa aconteceu. O que foi? O espírito saiu. Nós não somos corpo. Nós temos um espírito. Está entendendo? A gente funciona. A gente está vivo hoje, nós respiramos, nos comunicamos, falamos, andamos, porque o nosso espírito está presente no nosso corpo. No dia que o nosso espírito não estiver mais presente no nosso corpo, a gente, vai embora. Tá tudo certo? Estão entendendo? Então o espírito é o sopro, é essa inspiração, é o que a Bíblia chama de fôlego. O fôlego é o sopro. Todo ser humano tem um espírito que é distinto do espírito ou vida de animais. É bom a gente entender isso, porque os animais eles têm uma nefesh, que está lá em Gênesis 1:20. Mas os seres humanos, eles têm uma neshama. Deus fez o homem diferente dos animais, por ter nos criado à imagem e semelhança dele. Portanto, o homem é capaz de pensar, de sentir, de amar, de projetar, de criar, de desfrutar de música, de ter humor, de arte. E é por causa do espírito humano que nós temos então um livre-arbítrio que nenhuma outra criatura na terra tem. Porque nós temos capacidade de raciocínio. Nós temos isso. Bem, isso é o espírito, o vento, o sopro. E a alma? A alma a Bíblia chama de nefesh. Nefesh, ou no grego pneuma. Então a palavra de Deus aponta-nos a alma como composta de 3 partes. Quais são essas partes? A mente, a vontade e a emoção. Essas 3 faculdades, elas constituem a personalidade humana. A alma é a sede da nossa personalidade, é o nosso eu. Então é por esse motivo que a Bíblia, em alguns textos, chama o homem de alma. Porque a alma ela concentra as principais características do homem, tais como amor, ideias, pensamentos, etc. Ok? Então o que você é? É uma alma. Mas a gente vai explicar isso melhor. Vamos lá. Estou trabalhando apenas os conceitos. E a santificação no corpo, a palavra é basá, que é o corpo, é um organismo vivo com as características de todo ser vivo. Por causa da alma humana, o corpo é a presença. É a expressão, é a ação primária, é a palavra,
é o símbolo, é a interioridade que se abre, é o meio pelo qual nós, seres humanos, marcamos a nossa presença pessoal no mundo. Como é que vocês sabem que eu estou vivo? Que eu existo? Por causa do meu corpo, que eu estou presente aqui. Oi? Entende? Se eu não tivesse esse corpo lindo, fabuloso, perfeito, seria um espírito. É o que minha esposa fala para mim todo dia. Vou fazer o quê? Então, olha só, o ser corpóreo é a abertura constitutiva para o outro, é a capacidade de coexistir por intercâmbios pessoais. Então é por causa do meu corpo que eu posso me relacionar com vocês, e eu posso me relacionar com vocês porque vocês também têm corpo. Então o corpo é o que faz a gente se comunicar, a gente existir no mundo, ok? Isso é um conceito, é uma visão bíblica. Vamos continuar. Vamos falar da integridade então, mana. Para entendermos melhor essa integridade, vamos analisar o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá. Aliás, está escrito até... estava. Gênesis 2, 7. Ah lá. Vamos ler juntos esse texto? Vou mostrar para vocês onde que nós vamos chegar nisso aqui, hein? Interessante, olha só. Vamos ler juntos? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vamos pensar nesse texto? Vamos repetir de novo para fixar, vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Diga assim: eu sou alma vivente. Muito bem, então olha só, vamos observar as 3 palavras-chave desse texto. A primeira palavra que nós vemos nesse texto é... Então, formou o Senhor. Formou. Essa palavra, formou, é yatzar no hebraico, significa dar forma. Deus, então, dá uma forma para o homem. E Ele forma esse homem de quê? Pó da terra. Veja só, Deus formou. A segunda palavra é soprou. A palavra é nafar, que significa respirar. Fôlego da vida. Então Deus soprou, primeiro Ele formou, depois Ele soprou, e o terceiro é interessante porque não é um verbo de ação. Veja só, diz que o homem se tornou alma vivente. Interessante isso, né? Há duas ações de Deus que geram uma consequência. A primeira ação é que Deus formou, a segunda é que Deus soprou, e a terceira é a consequência. O homem passou a ser alma vivente. Gente, a alma do ser humano é a coisa mais importante que nós temos. Porque ela é o resultado do formar e do soprar. Nós somos a forma e o sopro da ação de Deus. E por isso nos tornamos alma viventes. Fomos criados alma vivente. Então todo homem é uma alma vivente. Todo homem é uma alma vivente, por quê? Porque todo homem foi formado do pó da terra e tem o sopro do fôlego da vida. Ok? Então olha só, vamos continuar. Vamos entender isso melhor. Como que funciona? Quando Deus criou Adão, como é que isso funcionou? Veja só, Deus criou o primeiro corpo. Porque Ele não tirou do pó da terra? O que você tirou do pó da terra? É o físico, é o corpo. Deus formou o corpo. Depois, Ele soprou o Espírito. Então, com o sopro do Espírito, o que aconteceu? O corpo mais o sopro do Espírito, o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Alma vivente. Então eu fiz essas duas bolas porque assim, eu sou ruim de computação e foi a coisa mais fácil que eu achei. Então, mas aí se você quiser criar na sua cabeça um outro gráfico, melhor ainda. Junta os dois
E aí você vai ver que a junção do corpo do espírito vai fazer com que você seja a alma vivente. O que é a alma vivente, então? A alma vivente é a soma do corpo mais o espírito. Ok? É a união dos dois. Juntou a alma e o espírito, o homem se tornou alma vivente. É isso que o texto de Gênesis 2:7 está dizendo. É isso que ele está dizendo. Deus soprou, Deus formou, Deus soprou e o homem passou a se tornar alma vivente. Passou a existir como alma vivente. Então é essa a ideia de Gênesis 2. E continuando então, próximo slide, você vai ver que o homem corpo só não é o homem. O espírito só não é o homem. O que é o homem? O ser humano. O ser humano então é a união dos dois. É o corpo mais espírito. Isso é o homem do Éden. Por isso que a Bíblia diz que o homem passa a ser alma vivente. É por isso que na Bíblia você vai encontrar assim, as almas dos que foram salvos. Aí o pessoal fala, alma penada. Não tem nada a ver, porque o conceito bíblico de alma não é essa alma penada. O conceito bíblico de alma é o homem inteiro, corpo e espírito. Tá? Então, corpo e espírito são os ingredientes que formam o ser humano. Então, o que acontece? O que é o corpo? O corpo na Bíblia, próximo slide, ele tem cinco sentidos, né? São 5 sentidos que manifestam o nosso corpo, que nos dá função para o corpo. Então, meu corpo ele tem 5 funções. Quais são elas? Olha só: visão, olfato, paladar, audição, tato. São com esses 5 sentidos que nós nos comunicamos com o mundo. Então é através desses 5 sentidos que eu sei que eu existo e que eu conheço o mundo. Por que eu conheço vocês? Porque eu vejo. Mas eu sou cego. Como é que eu vou conhecer alguém? Ouvindo. Pelo tato. Entende? Os 5 sentidos vão me comunicar as coisas. Tudo que nós sabemos nesse mundo foi através dos 5 sentidos. Se nós não tivéssemos os 5 sentidos, a gente seria extremamente ignorante, não teríamos como conhecer nada. Tudo que você sabe, sejam de coisas espirituais ou não, tudo que você sabe hoje é por meio de quê? Dos 5 sentidos. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Você concorda comigo? A gente está junto aqui? Tudo bem? Então você está entendendo como que funciona o corpo humano, né? O corpo então é o que vai comunicar para mim, para o Valdemir, o mundo. Sem esse corpo eu não vou entender o mundo. Sem o corpo eu não entendo as pessoas. Sem o corpo eu não vou aprender absolutamente nada. Eu preciso do corpo para comunicar essas verdades para mim. Ela joga o mundo externo para dentro. Tá ok? Então olha só. O que é o espírito então? O espírito é a respiração, é o sopro, é a própria vida. O espírito é a vida. Sem a vida, não adianta corpo, né? Vamos continuar. O que aconteceu? Eu coloquei agora de outra cor. Vou explicar por quê. Porque aconteceu uma tragédia nesse processo que eu estava explicando para vocês. A Bíblia diz que o homem pecou. Quando o homem pecou, isso que eu estava falando com vocês agora foi quebrado. Entende? Houve uma deformação. Aí eu coloquei aqui com outra cor, porque é o seguinte, a Bíblia diz que o espírito está morto. Por isso que eu coloquei branco para... né? Não existe. Tá? Foi quebrado. O espírito do homem está morto por causa do pecado. Isso está na Bíblia. E o corpo? O que aconteceu com o corpo? O corpo do homem agora se tornou corruptível. Gente, vamos pensar uma coisa aqui. Se o ingrediente para a alma vivente existir é o corpo mais o espírito, não é isso que forma a alma humana? Então, à medida em que há uma separação disso, ou seja, há uma quebra disso, há um pecado que trouxe deformação. É como se você estivesse fazendo um bolo maravilhoso,
né? Tá lá fazendo o bolo, botando os ingredientes. A Cláudia tá lá fazendo aquele bolo maravilhoso para mim. Aí eu chego e ponho farinha de mandioca dentro do bolo. Aí eu chego lá, aí eu volto e ponho... O que eu ponho lá no... Sal. Fubá. Põe fubá dentro do bolo, canela, invento... O que vai acontecer com o bolo da Cláudia? O bolo de chocolate da Cláudia vai virar tudo, menos o bolo de chocolate. Porque eu baguncei o coreto. O pecado, ele bagunçou a essência do ser humano. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que a lógica seria a nossa não existência por causa do pecado, você está entendendo por que a gente não deveria existir? Porque o pecado, foi um ingrediente que bagunçou o meu espírito, matou o meu espírito e corrompeu a minha carne. Então, o certo seria eu não existir. Agora deixa eu te falar do milagre. Nós existimos. E a Bíblia diz por que nós existimos. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está entendendo? Então, olha só. Pela misericórdia de Deus, Deus falou, não vou desfazer do homem. Então Deus decide consertar essa bagunça. Eu coloquei essas duas cores diferentes para mostrar que nós estamos agora acabados, né? Destruídos. Então, o nosso corpo está deformado pelo pecado e o espírito morreu, porque o espírito é a essência da humanidade. Então a lógica seria a não existência por causa dessa deformação. Ok? Porque a não existência, eu coloquei ali rápido, mas a não existência por causa dessa deformação. Então vamos para a próxima etapa. Deus então vai trabalhar o processo de restauração em Cristo Jesus em nós. Eu estou falando isso por causa da sua alma nessa noite. Preste atenção nisso. A integridade da humanidade então. Eu coloquei HE como homem natural e o HE como homem espiritual. O que é o homem natural? O homem natural, ele agora vai usar o que ele tem. Ele tem espírito? Não, a Bíblia diz que está morto o espírito do homem. O que o homem tem então? Um corpo corruptível. E o que o homem vai fazer com esse corpo corruptível? É tudo o que ele tem para trazer informações para dentro dele. Entende? Então o homem vai enxergar o mundo com o seu corpo. O seu corpo, ele vai estar ali com o seu corpo enxergando o mundo, mas veja só, a sua alma está ligada mais ao seu corpo do que ao seu espírito. Então o que são as almas? São as vontades, são as emoções. Só que agora o homem o homem caído se torna mais instintivo do que racional. Entende? Ele caminha mais pelas vontades. Preste atenção, o pecado, quando a gente fala que o pecado escraviza, nós estamos dizendo que o pecado reduz o homem à carnalidade. É por isso que a Bíblia chama o homem de carnal, porque ele agora vai agir apenas pelos sentidos do seu corpo. Ele ver algo, ele vai desejar aquele algo. Entende? Ele vai agir mais por instinto. E quando o homem fala assim, eu não gosto da religião porque a religião me escraviza. Não, a religião não escraviza. A religião, na verdade, ele fala isso, né, da religião, mas o Evangelho do Senhor Jesus não escraviza o homem. O Evangelho do Senhor Jesus restaura o espírito do homem. Entende isso? Então até então o homem vai agir pela carne, pelo corpo dele que está corruptível. Então a corruptibilidade, ela vai mandar em você. Ela vai fazer com que você caminhe por desejos carnais. Eu quero satisfazer a minha carne, o meu corpo. Aí, gente, o que vai acontecer? Vai lotar gente na academia, não é por causa da saúde, é por causa da adoração ao corpo. Vai gente viver em função do ter. A humanidade vai caminhar em função do ter. Nós vamos caminhar em função das nossas próprias vontades, porque o nosso espírito está o quê? Morto. Então é o corpo que precisa agora falar. Eu não aguento, eu preciso ser livre, eu preciso experimentar minha liberdade. Não é você que está falando isso, é o seu corpo corruptível, porque você ainda não foi restaurado a integridade do homem. Você ainda não é um homem pleno, um ser humano pleno.
Quando você caminha pela carne, você está revelando que você é uma pessoa o quê? Carnal. Seu espírito está morto. Nós precisamos do espírito restaurado. Sem espírito restaurado, você não vai experimentar um homem total, pleno, íntegro. Entenderam isso? Isso ficou claro? Então vamos continuar. O homem natural, segundo a Bíblia, ou o homem carnal, né, o homem pecador, é o homem que é comandado pelo seu corpo e ele alimenta a sua alma pelo seu corpo. O seu corpo tem desejos e é com isso que ele alimenta a alma. O que vai acontecer com esse homem aí? Tudo que fizer a ele, ele vai guardar na sua alma. Tudo que ele vir, vai ser guardado na sua alma. Entende? Tudo vai ser guardado na sua alma. Agiu, os 5 sentidos vão comunicar a sua alma, e a sua alma vai guardar muita coisa. Por que tem gente que é rancorosa? Por que tem gente que diz que tem senso de justiça própria, mas na verdade essa pessoa ela é turrona, é durona? Porque são pessoas que estão machucadas na sua alma, mas estão machucadas na sua alma porque elas viram, elas ouviram, elas aprenderam conforme a sua visão do mundo. Elas não têm espírito para guiá-las, elas simplesmente estão recebendo o mundo. E o que a Bíblia diz que há no mundo? Há 3 coisas no mundo. O que há no mundo? Concupiscência dos olhos. Concupiscência o quê? Da carne e soberba da vida. São essas 3 coisas que você vai encontrar no mundo. Então, gente, imagina, você vai encontrar coisa boa no mundo? Não! O mundo vai trazer trauma, o mundo vai trazer dor, o mundo vai trazer sofrimento, o mundo traz essas coisas para a gente, com aparência de beleza, com aparência de liberdade, com aparência de vida, mas se o meu espírito está morto, a minha integridade não está plena. Eu estou deformado, eu estou agindo apenas por instinto, e aí os instintos vão me ferindo, e vão ferindo a minha alma, e nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais angustiadas. Tudo bem, eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que sofreram traumas no passado, sofreram um sofrimento, uma ação contra a sua alma no passado, e isso machucou você, seja rejeição de algum parente, de pai. Meu pai não me amava, minha mãe não me amava. Eu não tive oportunidade igual meus irmãos tiveram. Eu fui rejeitado. Minhas namoradas na adolescência as meninas na adolescência não quiseram ser minha namorada. Eu fiquei sozinho. Eu sempre fui o abandonado. Eu sempre fui o triste da história. Minha família, todo mundo é o melhor, eu sou o pior. Eu sou o patinho feio da história. Eu sofri abuso sexual na minha infância. Mas o senhor não sabe o que eu passei, pastor. O senhor não sabe a dor que eu estou enfrentando. O senhor não sabe a minha história. Eu não sei a sua história, mas eu sei de uma coisa: que foi pelo seu corpo que você sofreu todas essas feridas na sua alma. Entende? E aí a gente pensa, não tem cura, eu sou assim mesmo. E às vezes a gente acaba se conformando com o pequenininho que a gente é. Eu sou assim mesmo, não tenho mudança, não tem jeito para mim. Quem te falou isso? É porque você ainda não conheceu o Evangelho do Senhor Jesus. Como que funciona o homem espiritual? Ele funciona exatamente o contrário. O homem espiritual, por isso que Paulo vai chamar de homem espiritual, ele vai ter o seu espírito restaurado. E agora é o seu espírito quem vai comandar a sua alma e restaurar o seu corpo. Então nós vamos falar sobre isso. Os 5 sentidos alimentam a alma do homem natural, porque ele é movido pelo que vê e pelo que ouve. Já o espírito, o homem espiritual, o espírito revela o que somos. Aliás, é bom a gente entender, o espírito do homem revela o que somos, e o corpo revela o que temos. Tá? Meu corpo revela o que eu tenho. O meu espírito revela quem eu sou. Então, guarde isso no seu coração. Vamos continuar. A humanidade se multiplicou nessa deformidade, tá? Sem espírito. Agora Cristo veio para restaurar a integridade humana.
Cristo veio para restaurar o espírito, a alma e o corpo, à imagem do primeiro Adão. O que o apóstolo Paulo falou lá em Tessalonicenses, que a gente começou lendo? E o Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso... O apóstolo Paulo vai fazer essa distinção, ele vai colocar esses 3 itens. E ele muda a ordem. E ele muda a ordem. Que o Deus vos santifique em vosso espírito, em vossa alma, em vosso corpo. Se ele fala isso, é porque esse é o propósito de Deus. Seja santificado em tudo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, até o versículo 47, olha o que o apóstolo Paulo fala lá. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O que significa isso, gente? O que é semear corpo natural? Morte. Semeia-se corpo natural. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos morrer com essa natureza. Nesse homem natural precisa morrer, ser semeado. Então, quando nós morremos, nós somos semeados. Morrer significa rejeitar essa natureza deformada pelo pecado. É o pecado que deforma. Toda vez que você comete um pecadinho, né? Esse pecadinho, isso aqui isso aqui é coisa pequena. Está deformando a sua alma. Está deformando a sua vida. Está tirando de você o direito de ser homem pleno. Entende? O pecado está te reduzindo a uma deformidade. Então, meu irmão, não fica dando ideia para pecadinho, não. Mas isso aqui não custa nada. Custa sim a sua integridade humana. Isso está deformando você. Então Paulo está dizendo: semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra. O primeiro homem, o formado da terra, é terreno. O segundo é do céu. O primeiro homem, natural, deformado pelo pecado, é terreno. O segundo homem, que não é formado pelo pecado, espiritual, é do céu. O que ele está dizendo com isso? Que Jesus veio e ele trouxe a inversão para restaurar o homem. Então Jesus veio mostrar para o homem pecador. Veja só, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós. A Bíblia não diz que Jesus era pecado, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado. O que significa isso? Jesus viveu na terra dentro do molde do homem deformado. Entende? Sem pecado. Mas ele viveu dentro do molde do homem reformado, mostrando para o homem reformado como ser restaurado. Então por isso Jesus precisava do Espírito de Deus na vida dele. E a gente vai chegar lá, vamos falar sobre isso. Mas olha só, então vamos continuar aqui. A gente lê até o versículo 47, próximo slide. Por meio de Cristo, o corpo natural é semeado. Ou seja, morto. Nós morremos em Cristo. Só há uma forma de morrer, em Cristo. Por isso, ele semeou o seu próprio corpo. Cristo teve que morrer. Não porque Jesus tinha pecado, mas porque ele se fez pecado. Entende? E Jesus estava dizendo: como eu estou vivendo a vida de vocês, eu também vou morrer para que vocês possam morrer comigo. E eu vou ressuscitar para que vocês ressuscitem comigo. Eu estou partilhando a minha vida com vocês para que vocês possam partilhar a minha vida com vocês. Então houve uma troca. Nós vivemos a vida de Jesus para que nós pudéssemos viver. Aliás, ele viveu a nossa vida para que a gente pudesse viver a vida dele. Tá? Então Jesus vem com o princípio da forma do homem deformado. Aí Jesus faz o quê? Jesus precisa do Espírito Santo.
Jesus não fez absolutamente nada sem antes ter recebido o Espírito Santo. É no batismo de Jesus que ele recebe o Espírito Santo, e a partir do momento em que ele recebe o Espírito Santo, Jesus começa o seu ministério. Jesus só vai agir na dependência do Espírito Santo. Por quê? Jesus tinha pecado? Não, mas ele precisava do Espírito Santo para mostrar para o homem deformado que somente com o Espírito Santo na vida do homem, o espírito pode ser restaurado. O espírito do homem pode ser restaurado. Então Jesus mostra isso. Jesus veio no molde do homem pecador, mostrar para o homem pecador o que é ser restaurado e como ser restaurado. Então por isso Jesus nos mostra que o caminho da restauração é o caminho da cruz. Todo homem precisa passar pela cruz. Agora deixa eu falar isso na prática para você. Na prática, preste atenção. Você está lá machucado, ferido, angustiado, é a vítima da situação, você é a vítima da história. Eu não estou desmerecendo o problema que você passou. Eu quero te falar uma coisa: só tem uma solução: a cruz de Cristo Jesus. Na cruz você vai dizer: Senhor, eu estou com minha alma toda ferida, toda machucada. E Senhor, eu fui vítima de toda a situação, eu sou vítima de toda a história, eu sou coitadinho de tudo, mas quer saber de uma coisa? Chega, quero morrer. Não quero mais viver nesse molde de sofrimento, de dor na minha alma, me sentindo coitadinho da situação. Eu preciso de fato morrer na cruz do Calvário e entregar a minha vida. Porque Senhor, a minha vida é só ferida e é só dor, ela não presta para mim. É muita dor, é muito sofrimento, é muita angústia. A gente só faz burrada. Nós, seres humanos, fazemos burrada atrás de burrada. Por quê? Porque nós somos guiados pelo nosso corpo, pelos nossos instintos. Por mais bonzinhos que sejamos, sempre nós somos levados pelos nossos instintos. Sempre pecamos. Então o que a gente precisa? Jesus vai nos mostrar o caminho. O caminho é a cruz. Preguei da última vez aqui que quem quer ser discípulo de Jesus, qual é a consequência? Jesus fala: tome a sua e siga-me. Siga-me para onde? Para a morte. Ser discípulo é morrer. Então esse é o caminho de redenção do homem para a integridade humana, a cruz. Então, ao sermos semeados em corpo natural, há a necessidade do Espírito, que estava morto. Efésios 2:1 fala isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, para isso, o Senhor nos envia o seu próprio Espírito. Abra agora a Bíblia em Romanos capítulo 8. Como eu preciso agora, estou com o meu espírito morto, o que Deus vai fazer? Olha o versículo 10, Romanos 8:10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está o quê? Morto. Olha o que o apóstolo Paulo fala, ele foi ainda mais forte do que eu. Porque eu falei que o corpo é corruptível. O apóstolo Paulo chega a afirmar que até o corpo está morto. Ele vai dizer: o seu corpo está morto por causa de quê? Do pecado. Gente, olha, o pecado nos torna a pessoa mais vazia do mundo. A coisa mais deformada, mais vazia, sem sentido. Quando você olha uma pessoa que vive apenas para a sua satisfação, você já viu como ela fica medíocre? Ela fica medíocre. As pessoas começam a brigar pelo direito de quê? De fumar, de beber, de se prostituir, de viver uma vida de pecado. Ah, mas eu tenho o direito de fazer da minha vida o que eu quero. Tem, faça o que você quiser. Mas entenda que isso é apenas instinto do pecado, porque o seu corpo foi morto pelo pecado. E agora você caminha apenas por desejos da carne. É homem, é mulher. Sabe, eu fico vendo às vezes jovens assim com a vida tão banal, que se entregam, abrem mão da sua fé por causa de homem, por causa de mulher. Entende? Vai beber, vai para a balada, vai para não sei o quê, por causa de homem. Gente, fica tão medíocre. Aí você passou aquela balada que você gastou uma fortuna, às vezes gasta R$500. Aí você vai para casa.
porque isso é apenas temporal, isso não é eterno. Aí você chega em casa, aí você fala, caramba, gastei 500 conto, ixi, que eu podia ter feito com esse dinheiro. Mas aí no outro dia tem outro colega para ir, para te levar. Às vezes, está no trabalho, aí tem aquela mulher sedutora do trabalho. Aí aquele marido fala assim, caramba, não acredito que aquela mulher está me dando bola. Você está se achando bambambam, né, querido? Isso é pura carnalidade. Porque um homem livre não é guiado por instintos. Isso aí é instinto animal. O animal se atrai lá. Eu tenho uma cadela e toda vez que ela está no cio, gente, que luta. Eu tenho que ficar lembrando para minha cadela que ela é virgem e ela vai perder a virgindade depois que ela casar. Lá em casa assim, todo mundo santo. Ah, que coisa. Por isso que eu peguei uma cadela grande e um cachorrinho pequenininho, que aí não tem erro, não tem perigo. Lá é assim. Tá entendendo? Isso é instinto. Aí fica os cachorros lá no portão. Sai daqui agora. Sai daqui, nem te conheço. O que você está fazendo aqui? Ora, quero respeito aqui nesse lugar, né? Instinto. E a gente parece animal. O cara tá lá, vê aquela mulher assim, toda corpão, sedutor. Irmão, o que é isso? Quanto eu fazendo isso? Tem, sabe? Eu preciso conquistar, eu não posso ficar solteira, Para com isso. A gente tem uma vida de integridade para viver, gente. Não vida de mediocridade. Sabe, homens que não conseguem se controlar, vivem uma vida de adultério. Eu já vi homem dizendo assim, é porque eu não sou um homem de uma mulher só. Isso é besta que é. Se você soubesse o quanto que uma mulher só dá trabalho. Tô brincando, meu amor, você não, você é... Ai. Então o apóstolo Paulo diz sobre essa questão da carnalidade. Ele está dizendo que o nosso corpo está morto para o pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E o verso 11 ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Deixa eu explicar para você, por que eu sei que o homem pode ser plenamente restaurado integralmente na sua humanidade? Sabe por que eu sei disso? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se o corpo de Jesus for restaurado, o nosso também pode ser. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Jesus pôde viver uma vida de integridade, lembra que eu falei que ele viveu a nossa vida? Paulo então vai usar isso para dizer, se ele conseguiu, nós também conseguimos. Se ele pode, nós também podemos. Se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Deus que o ressuscitou pode nos ressuscitar dentre os mortos. Tem muita gente que está vivendo uma vida de morte espiritual porque está alimentando a sua carne continuamente. Mas quero que você entenda que o Evangelho de Jesus é poder para te ressuscitar dos mortos, meu querido. O poder da vida de Jesus, o Espírito de Deus em você, o ressuscita dentre os mortos. Deus pode ressuscitá-lo. Ah, pastor, minha esperança já foi, minha fé já foi. Tudo bem, morto não tem vontade, não tem fé, não tem nada mesmo não. Mas o poder da ressurreição vem sobre você para levantar dos mortos. Basta você olhar para Jesus. Basta você olhar para o Evangelho do Senhor Jesus. Continuando, em Cristo, não somos mais guiados pela carne, o corpo, mas pelo seu Espírito, que é o cerne da nossa vida restaurada, semelhantes ao nosso último Adão, Cristo. Por isso Paulo vai dizer que nós não andamos mais pela carne, mas nós andamos agora no Espírito. Somos guiados agora não pelo nosso Espírito, mas somos guiados pelo Espírito de Deus. Diga comigo, o homem ressuscitado é guiado pelo Espírito de Deus.
Agora, quem é guiado pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz o seguinte: como consequência, a nossa alma, ela é restaurada, e o nosso corpo, segundo o apóstolo Paulo, é revestido de incorruptibilidade. Então, como é que fica? Vamos lá. O Espírito de Deus, eu esqueci de colocar o Espírito de Deus, ia colocar lá. O Espírito de Deus vem agora sobre o nosso espírito. Ele restaura o nosso espírito. E agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus, porque eu entendo que eu só tenho o espírito restaurado porque o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Espírito de Deus entrou na minha vida. Você está entendendo por que você precisa do Espírito Santo? Porque se você não tiver o Espírito Santo, você se torna homem deformado novamente. Você se torna alma vivente. Agora, como Jesus é Espírito vivificante, né? O segundo homem, o segundo Adão é Espírito vivificante, significa que o Espírito vivifica toda a alma e o corpo do homem, ou seja, toda a integridade, porque agora ele passa a ser guiado pelo Espírito. Então o Espírito de Deus vem sobre o nosso espírito, restaura. O que significa isso? Na prática, significa que tudo que você agora sofrer na sua alma será consequência do Espírito de Deus falando na sua vida. A sua alma é alimentada pelo Espírito de Deus. Aí você pode ver o que for, pode sofrer o que for, mas você não vai mais enxergar pelo corpo, pela carne, você vai enxergar pelo Espírito de Deus. Você vai olhar a situação, mas você vai ver com os olhos da fé. Você vai ver o Espírito de Deus em você. O Espírito de Deus vai fazer de você não mais vítima, mas agora um guerreiro e um vencedor. Você vai começar a caminhar pela terra, olhando o mundo como um vencedor, como um filho de Deus. E aí você vai olhar a tribulação, você vai falar assim: só tinha que vir mesmo, eu sou um azarado. Não, sabe o que você vai fazer? Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra afirma que na tribulação o Senhor me treina, o Senhor me capacita para que eu seja, Senhor, mais do que vencedor. A tribulação produz perseverança. Não é a tribulação que para um filho de Deus, porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Um homem restaurado, ele caminha conforme a vontade de Deus. O homem natural, ele não consegue enxergar as coisas eternas. Ele não consegue enxergar o reino de Deus. Porque este se discerne espiritualmente. O reino de Deus se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual, ele consegue. E isto se deve ao fato de não atentarmos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque lembra que visão faz parte do corpo, dos 5 sentidos? Agora ele está dizendo, nós não somos guiados pelo que vemos, mas pelo que não. Quem é o homem espiritual? Ele não é guiado pelos 5 sentidos, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou guiado pelo que não vejo. Eu sei que o Espírito de Deus está sobre mim. É a palavra de Isaías 61, quando Jesus mesmo lê esse texto na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados. O Espírito do Senhor está sobre você, porque Ele tem te ungido a pregar boas novas aos quebrantados. O Espírito do Senhor está sobre você para restaurar essa terra. O Espírito do Senhor está sobre você para pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Espírito do Senhor está sobre você para consolar os que choram e para pôr óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor por espírito angustiado. O Espírito do Senhor está sobre você para que o mundo seja transformado em árvore de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Por que o Espírito do Senhor está sobre mim? Porque o Espírito do Senhor sobre mim me torna um homem íntegro, cheio da presença de Deus. Aquelas mazelas da minha alma ficaram para trás. Restaurado, novo homem disposto a viver a segunda-feira cheio da presença do Senhor. Para encerrar, 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 18 diz assim: Alguns se ensoberbeceram. Não, mas esse texto é bonito, mas nele não. Eu errei aqui. Oh, meu Deus. Não era esse texto, não. Muito bem. Então vamos lá. Não era esse texto, não. É isto.
o que a Bíblia chama de homem espiritual. E esse deve ser o nosso alvo. Pois Cristo viveu assim de forma perfeita e gloriosa. Esse é o princípio da nossa cura da alma e restauração do corpo. 2 Coríntios? Então tá bom. É isso mesmo, meu bem. 2 Coríntios 4:18. É isso aí. Não atentando nós... vamos ler do 16 para a gente encerrar. Olha só. Por isso, não desanimamos. Olha o apóstolo Paulo dizendo, tá vendo? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Viva acima da mediocridade. Vamos orar? Eu quero convidar você a largar a mão de toda ferida, de toda dor, de toda mediocridade, de tudo aquilo que tem emperrado você na alma. Você se sente o coitadinho, a vítima da situação. Gente, vamos jogar isso para a cruz. Vamos viver dentro da perspectiva do Senhor Jesus. Sejamos homens espirituais. Saia daqui nessa noite cheio do Espírito de Deus. Saia daqui nessa noite como um homem espiritual. Saia daqui nessa noite com o óleo do Espírito de Deus sobre a tua vida, cheio da alegria do Senhor. Vamos fazer isso? Quero convidar você que quer nessa noite ser tocado, ser curado pelo Senhor, que venha aqui à frente, porque nós vamos fazer oração. Nós vamos fazer oração.